Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos trabalhar conteúdo de História, semana 2, tá? Para realizar essa atividade, faça a leitura atenta do tema. Relembre com a ajuda de um adulto dos patrimônios da cidade onde você vive. Nosso patrimônio é parte constituinte da nossa memória e de nossa história. Nos ajudam a compreender o passado de nossa sociedade. Por isso, devem ser por nós muito valorizados, né? Então vamos lá para as atividades. Lugares de memória. Se você passear por sua cidade, perceberá que algumas construções são mais antigas e outras mais recentes. Vai perceber também que muitos prédios e casas foram reformados, passaram por pinturas e, mesmo sendo antigo, possuem a aparência de prédios novos. As construções antigas nos ajudam a lembrar do passado da comunidade e, por essa razão, são muito valorizadas. Então, tem alguns patrimônios, algumas casas que foram construídas há um tempo bem atrás, que essas propriedades, elas não são destruídas, né? Eles fazem a reforma, fazem a nova pintura para poder preservar esses patrimônios que são históricos para a nossa cidade, para a cultura da nossa cidade. O bairro, observe essa imagem, ó, vocês vão observar essa imagem. Tem a imagem aqui, é lá na Bahia, Salvador, Bahia. O bairro do Pelourinho, em Salvador, possui um grande conjunto arquitetônico e é um patrimônio tombado pela Unesco. Todo o conjunto de prédios foi construído na mesma época, utilizando a mesma técnica. Por isso, precisa ser conservado em seu conjunto, pois representa formas de ocupação do espaço que não existem mais. Então, esse tipo de construção aqui, ó, são construções antigas. Hoje em dia não se constroem mais prédios, casas com esse formato antigo, como o tempo passado, né? O patrimônio histórico pode ser um conjunto arquitetônico. A imagem dessa foto representa um conjunto arquitetônico, como o da imagem. Uma construção de casa, prédio, ruas. E também pode ser sítios arqueológicos, que guardam vestígios preservados de experiências passadas. Além das construções, há também monumentos que são importantes para a memória da cidade. Existem vários tipos, mas os mais comuns são as estátuas. O que são estátuas? Estrutura de pedra ou metal que representam uma ou mais pessoas de corpo inteiro, animais ou figuras religiosas. Bustos. O que são bustos? Bustos representam uma parte de uma pessoa, geralmente dos ombros até a cabeça, que tem só a metade da estátua assim, ó. Então aquela parte são chamadas bustos, né? Que não tem o corpo inteiro da pessoa. Obeliscos são pilares em pedras com base mais larga e vão afinando até o topo. São construídos como forma de lembrar um acontecimento importante. Número 1. Com base no texto, explique a importância de se preservar as construções antigas. Então, por que é importante preservar as construções antigas, né? Número 2. Caracterize os tipos de patrimônio histórico e monumentos. Então, o que é um conjunto arquitetônico? Está falando aqui no texto, ó. O que é um conjunto arquitetônico? Como da imagem. É uma construção com casas, prédios, ruas, né? Isso tudo pode ser um conjunto arquitetônico. O que é a construção? Como caracterizar uma construção de casas, prédios, e um sítio arqueológico. O que é que guardam vestígios de preservadas experiências passadas, né? Então, os sítios arqueológicos são esses que guardam objetos, tudo que vem lá do passado. A gente vai dar um exemplo. Por exemplo, tem algumas fazendas
que as casas, tudo foram construídas de pedras, coisas bem que representam bem lá o nosso passado, o estilo da cerâmica, tá? Busto. O que significa busto? Está falando aqui no textinho também, ó. Representa uma parte de uma pessoa, geralmente dos ombros até a cabeça, né? Obelisco. O que significa? Pilares em pedra com base mais larga e vão afinando até o topo. Estátuas. O que são estátuas? Também tem no texto. Estrutura de pedra ou metal que representa uma ou mais pessoas. Número 3. Nos quadros abaixo, pinte de verde os tipos de patrimônio e monumentos que já observou em sua cidade. A tia Adriana irá postar alguns exemplos que existem aqui na nossa cidade para vocês terem uma ideia, tá? Conjunto arquitetônico. Será que aqui em Sacramento tem? Construção. Tem várias, né, crianças? Sítio arqueológico. Estátuas. Obelisco. Busto. Então, vocês vão pintar somente o que vocês sabem que tem aqui na nossa região, na nossa cidade. Você considera importante para a sua cidade a preservação desses patrimônios? Por quê? Por que vocês acham importante ter esses patrimônios na nossa cidade? Número 5. Faça uma ilustração que representa um patrimônio cultural de sua cidade. Então, vocês conhecem a cidade, né? A tia vai postar aqui a imagem de alguns patrimônios que existem em nossa cidade. Aí vocês podem estar olhando o que vocês mais identificarem, vocês escolham e façam um desenho bem bonito aqui na número 5, tá? São essas as atividades de hoje, crianças. Estarei à disposição para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá? Fiquem com Deus.